não me lembro, e ela me levou até a academia. Olha que incrível, na época, o professor, né, chamado Paulo, em Cornélio Procópio, interior do Paraná, uma cidade de cerca de 40 mil habitantes. O professor Paulo me olhou para minha mãe, seu filho ele precisa de musculação. 12 anos, olha que legal, cara, isso aí, 1900 e bolinha. Lá no interior do Paraná. No interior do Paraná. E aqui em São Paulo, capital, muitas vezes chega a mãe, né, com o gordinho, vai pra esteira. Ou então é muito cedo pra ele treinar, né? Olha só. Naquela época nem podia, né? Falava que não crescia. Cara, olha a visão do Paulo com relação a isso, né? E realmente ele diz pra minha mãe, ele precisa de musculação associada à atividade aeróbica. Então ali foi realmente a virada de chave da minha vida no sentido de conseguir emagrecer depois de algum bom tempo, lógico, né? E comecei a me apaixonar por isso. Comecei a ler tudo relacionado à musculação, porque depois que eu emagreci eu queria ficar forte. Então, caramba, o que eu como? Eu perguntava para os professores, já estava até em outra cidade, já estava morando em Londrina, no Paraná, perguntava para os professores e ninguém sabia. O que realmente eu tinha que fazer. Até tem umas situações muito engraçadas dessa época. Eu procurei uma academia chamada Academia Atenas, que na época era o templo da cidade de treinamento. Depois que o Valdemar, a gente vai chegar lá, foi morar na cidade. Ele morava na Inglaterra ainda. Mas essa academia era o templo, onde os maiores caras da cidade estavam treinando. E eu lá, magrelo, queria ser como eles, então procurei estar entre eles. E eu bato muito isso nessa tecla para os meus alunos. Se você quer ser um atleta, cara, você tem que ir onde os atletas estão. Sim. Você tem que viver esse meio, respirar o ar que os caras respiram, viver o ambiente deles. Isso vale para a questão acadêmica, a questão profissional, né? Se você está em um ambiente onde só comem porcaria, só falam coisas, né, que não agregam em nada, sai fora desse meio, faça novos amigos, qual que é o problema? Isso vale para várias situações da nossa vida. Então, eu magrelo, entrei naquela academia onde só treinava cara grande e ali já foi uma outra virada de chave, que eu comecei a aprender a treinar. E eu nunca esqueço, Ed, eu cheguei na recepção, perguntaram para mim, você treina? Você quer foder o cara? Aquela pergunta que dói o coração. Eu já treinava 2 anos, Sim, eu treino há 2 anos. O professor só me olhou assim... Eu vou te ensinar a treinar. E aí, entrei. Só que é algo muito engraçado também. Quando eu era gordinho, eu sofri o bullying. Aí entrei nessa academia no meio dos gigantes, aí eu sofria bullying também, porque era um magrelo querendo ficar forte. E eu ficava atrás dos caras. O que eu como? O que eu faço? Aí veio uma história, cara, isso é muito engraçado. Não façam isso em casa, pessoal. Rodolfo, vou te contar o segredo aqui da galera. Você é jovem e tal, tinha 14 anos, mas já vou te abrir o jogo. E o que é, né? Eu nunca tinha ouvido falar em nada relacionado. Ignorância total, não tinha rede social nessa época, pessoal. Era a revistinha da musculação ali e malemar falava de treino. Daí eles falaram, Rodolfo, o segredo é alface com gelo. Você pega a alface, bate com gelo, mas por quê? Cara, não pergunta. Arnold Schwarzenegger fazia isso, faz que você vai ver. Cara, aí eu fui lá. Nossa, acabou com todos os pés de alface. E fazia alface com gelo, mas em paralelo a isso, eu fui aprendendo outras coisas. O pessoal comia depois do treino, levava marmita, eu lembro muito bem, era batata inglesa, assim, batata inglesa com carne moída. Eu começava a ver aquilo e tentava fazer. Era uma época muito, até para os filmes do Rocky Balboa, muito ovo cru. Pegava leite, ovo cru, banana, jogava a casca da banana, aí eu olhava o ovo, caramba, essa casca deve ter alguma coisa. Jogava a casca junto, casca da banana, como eu falei, né? Jogava tudo, né? Em casa veterinária comprava hipercalórico para cavalo, jogava aquilo dentro e ia indo. Então, e junto alface com gelo. E eu fui ganhando. Deu resultado. Foi dando resultado pelo resto. E eu achava que a alface com gelo realmente funcionava. Depois de um bom tempo, uns meses, que eu fui descobrir que era sacanagem, cara. E olha... só de sacaneando mesmo. Eu levei essa história da alface com gelo por anos e anos e anos da minha vida. Quem perguntava pra mim, cara, eu comecei a ficar forte, né? O que eu faço, né, pra crescer? Não era nutricionista ainda. Cara, eu faço com gelo. Eu passava isso pra todo mundo. E olha só daí quando eu tive que parar. Quando eu me formei. Aí as pessoas... Não tinha nutricionista na época. Os caras iam levar a sério, né? Aí começaram a levar a sério. Aí, já pulando um pouquinho... Fui dar uma palestra em Aracaju uma vez já, na época eu estava trabalhando com o Paulo, lá em Sergipe. Eu na academia com o Paulo e um cara era muito chato, não desgrudava da gente, assim, ficava perguntando 1000 coisas. Daí eu falei, cara, alface com gelo. É o segredo. E esqueci. Depois de, 2 anos, a gente voltou lá, na mesma academia, me aparece o cara, a gente olhou, velho, aqui, ó, Rodolfo, ó. Deu, mas que porra é essa? É malto de limão, será que é isso? Não, alface com gelo, cara. Aí depois dessa eu falei, agora o que eu falo já não é mais zoeira, né? E eu sempre fui muito brincalhão, e chegou um momento que não dava mais pra brincar, né? Eu lembro muito bem, assim, também, quando eu queria sacanear, Rodolfo, como é que eu tomo BCA? Pô, você tem que pôr as cápsulas na boca e engolir, você não pode tomar água.
né? O cara jogava 8, 10 cabos, ficava lá. E depois de um tempo eu via isso, depois passava 2, 3 anos, esquecia, né? Eu olhava, o que esse cara tá engolindo a seco? Meu, por que você toma assim? Ué, mas você me ensinou. Enfim. Então essa época, assim, né, eu sofria esse bullying na época, mas, pô, não tinha raiva da galera, era brincadeira. E depois a gente fazia brincadeira também, era um ambiente muito agradável, muito gostoso, né? Aquele clima todo. A virada pra nutrição foi nessa mesma academia de marombeiro, lá em Londrina. Certo dia eu olho um cartaz na parede. Professor Valdemar Guimarães, que morre residente da Inglaterra, trabalha na Temple Gym e vai dar uma palestra aqui, a única palestra dele no Brasil. Porque o pai dele morava em Londrina, ele morava na Inglaterra, aí ele acabou, né, indo lá antes do primeiro livro dele, antes do Anabolismo Total. E aí nessa palestra, pô, eu fiquei deslumbrado, né, pela cultura dele, que ele falava não apenas de treino, mas como uma cultura geral, ele puxava da antropologia, começava a falar de astronomia e aí de comportamento e entrava o treino, aquela cultura fantástica. E eu de boca aberta, caramba, meu, eu queria ser um cara como esse. Sei lá, trabalhando com o quê, mas tendo essa cultura geral, não apenas entender daquele assunto específico, né? E em determinado momento da palestra, ele foi falar sobre nutrição. Ele disse o seguinte, não me esqueça até o jeito que ele falou, né? No Brasil, não existe nenhum nutricionista apto para trabalhar com musculação, principalmente de alto nível. Enquanto não tiver esse profissional, eu vou estar falando porque realmente não tem ninguém. Pô, eu tinha 15 anos. Aquilo ligou uma chavinha. Caramba, eu posso ser esse cara aí. Posso ser esse cara para falar de nutrição. E aí o Valdemar, na sequência, voltou para Inglaterra, mas eu sempre ali, né, naquela expectativa de quando ele vinha passar férias em Londrina. Ficou com aquilo na cabeça. Mas né? assim, não tinha Instagram. Não tinha Instagram Superman, eu sabia onde ele estava. Como é que eu fazia? Eu venho de uma família simples, né? O meu veículo de transporte era bike durante muito tempo. E eu pegava minha bicicleta, eu morava lá na vila, lá no Socaprego da cidade, e o Valdemar, o pai dele médico, né? Eles moravam no bairro mais nobre da cidade. Pegava minha bicicletinha todo final de semana e ficava dando volta na quadra que o Valdemar morava. Na expectativa, será que ele tá por aí? Mas assim, galera, eu não tô falando isso uma vez. Isso era meses. Às vezes passava 6 meses sem eu ver. Aí, de repente, caramba, ele tá na cidade e tal. Daí já ficava atrás de curso. Aí sempre que ele ia, ele dava algum curso, eu ia naquele seminário. E depois de mais ou menos 1 ou 2 anos, ele voltou a morar no Brasil e foi em Londrina onde ele montou uma academia, a Ironworks. Realmente uma academia, assim, a academia dos sonhos, né? Onde que, para você se matricular, você tinha que estar de acordo com as normas. Então era muito engraçado. Pergunta isso pra ele. As normas da academia. Tava lá, o som aqui é alto mesmo, a explicação científica disso para batidas fortes, te concentrarem. Se você pedir para baixar, a gente vai aumentar mais ainda. Então era coisas desse tipo, né? O instrutor não é seu escravo, ele tá aqui para orientar, não é para guardar peso para você. É só pancada, né? A pessoa lia aquilo e já, opa, né? Tô entrando num lugar diferente. Já pro cara nem se matricular, que ele só quer para ele a academia. Exatamente. Então, aquela academia para treinar era uma academia de sonhos, mas eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então ali já estava grande e tal, trabalhava como segurança na época, né? Aí alguns meses eu conseguia juntar, eu lembro que era R$45 na época. Pô, hoje deveria ser 150, 200 reais, né? Não tinha esse dinheiro, é o equivalente a isso hoje. Então eu trabalhava de segurança, eu lembro que era 15 por noite, eu tinha que trabalhar 3, 4, 5 noites ali para ter o dinheiro do quilo da albumina do mês e da mensalidade da academia. Então não era todo mês que eu conseguia. Tinha mês que eu tomava mais albumina, tinha mês que eu comprava lá um Winstron. Então era muito relativo, né? Não era todo mês que eu tinha a mensalidade. Um investimento sábio. Eu não tinha todo mês. Então alguns meses eu estava ali próximo e aproveitava o máximo possível para estar ali olhando, vendo os atletas, né? Os atletas do Brasil inteiro migravam para lá para estar aprendendo a treinar. Tinha os cursos, então estava sempre por ali. E olha só que legal, né? Tinha uma salinha em cima da recepção da academia. Uma salinha assim que era para avaliação física. Eu olhava aquela salinha, nisso eu tinha 17, 18 anos. Olhava aquela salinha, caramba, ali pode ser um consultório de nutricionista. Que foi quando me veio o desejo de ser nutricionista. Mas aí, como nada é fácil, só tinha faculdade particular na cidade, né? E aí, a estadual, eu olhei, eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. Então, eu fui fazer administração de empresas, né? Porque daí, fazendo administração de empresas, dava para eu estar trabalhando. Só que, cara, eu era uma tragédia em todo emprego que eu entrava. Eu tentava trabalhar no shopping, daí... Tipo, isso minha mãe não sabia nem até hoje. Que ela ficava naquela expectativa de arrumar um emprego, aí eu ia lá, ficava 4 horas trabalhando no shopping, já me irritava, no sentido de dobrar roupa. Pô, não conseguia me adaptar.
Aí tentava trabalhar em concessionária, ninguém me dava emprego. Entrei numa empresa de cobrança, de que ele ficar ligando pra casa dos outros cobrando. Cara, eu não me adaptava. Eu pensei, tô ferrado na vida, porque eu não sei fazer nada. Eu não tenho paciência, não gosto. Eu gosto de nutrição, pô. Só que a faculdade de nutrição é paga. Então, aquilo durante um ano, né, foi um ano muito depressivo para mim, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade que eu gostaria, né? E tinha que fazer uma estadual para trabalhar forçado naquilo que eu não gostava. E aí, em poucas conversas, nessa época eu não tinha intimidade com o Valdemar. Eu era um seguidor dele ali, de estar atrás dele, mas ele não dava muita trela, não. Sempre o jeitão dele, tal, olhava o garoto, tal, né? Garoto estudioso, né? E não sabia da minha história, de nada, né? Essa história da bicicletinha na casa dele, nem se eu contar, ele vai achar que é brincadeira até hoje, né? Isso é difícil. A nossa relação que a gente tem hoje, ele imaginar isso.